Ok? Próxima questão, mais uma questãozinha aí, em que a gente vai mostrar agora como se calcula esse fator, essas partículas a mais numa questão com cálculo. Presta atenção, principalmente a turma tecnológica e biomédica. Em uma solução aquosa, o grau de ionização do ácido sulfúrico é 85%. Calcula o fator de Van der Hoff. Então, olha só, turma. Ácido sulfúrico é H2SO4. Se separa em quem? 2H+, mais um SO4. Agora, lembre-se que aqui, ó, 2H+, e um SO4, você poderia dizer, professor, então vão ser 3 partículas. Para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. Porque o NaCl é Na e Cl menos. Então, um Na, um Cl vai ser 2 partículas. Por isso que o efeito é maior do que no açúcar com a água que eu falei. Mas no H2SO4, aí eu tenho um ácido. Então, ele vai se ionizar, vai se separar, mas ele não são todas as moléculas do H2SO4 que vão se separar em H+SO4. São só uma parte. No caso aí do vestibular, nessa questão, ele disse que 85% se separou. Então, eu vou ter que saber exatamente quantas partículas aí, essas partículas que essas moléculas vão se ionizar, enquanto ela vai influenciar na minha propriedade coligativa. Para saber em quanto ela vai influenciar, matematicamente, eu tenho que calcular esse fator I, que vocês viram lá na sala de aula, que existe uma fórmula. Acompanha aí a fórmula. Ó. Esse fator I, acompanha aí na telinha agora. Na telinha, Jonathan. Esse fator I, a fórmula é 1 mais alfa. O alfa, a turma de tecnológica biométrica está acostumada, é o grau de ionização, Q menos 1. O que é esse Q? Esse Q é a soma das partículas. 2H+, mais 1 SO4. Então, 2 mais 1 vão ser quantas partículas? 3. Então, esse Q é só o balanço aí, fazendo balanceamento. Eu vou ver quantos íons eu vou ter aí, ou seja, é a soma dos cátions mais do ânions. Então, 2 de H+, e 1 de SO4, eu vou ter 3. Então, esse Q vale 3. Essa formulazinha sempre vem no vestibular. Então, eu vou fazer aí, ó. E o fator vai ser 1 mais, quanto é o alfa? 0,85, né? O alfa ele deu 0,85. O Q é 3, que a gente calculou, menos 1 vai dar 2,7. Ou seja, essa solução aí de ácido sulfúrico, esse fator aí que a gente calculou, o I, ele vai alterar 2,7 vezes exatamente se fosse uma molécula normal. E vamos fazer agora uma questãozinha onde tem esse fator aí. Ó. Preste atenção, a próxima questão. Verifique se existe isotonia entre uma solução aquosa de NaCl 0,1 molar a temperatura de 27 graus Celsius e uma solução de sacarose 0,2 molar a mesma temperatura. Para cá, para cá, para cá. Estimulando, vem para cá comigo. Questão importante para tecnológica e biomédica, tá certo? A turma aí de humanas acompanha esse raciocínio que você vai fechar mais ainda a teoria. Mas a turma de tecnológica e biomédica tem tempo, se não souber fazer essa questão, pergunta ao colega, ao vizinho, ao professor, com quem está fazendo, vai lá no meu blog, assista a aula de novo, existem mais de 200 aulas lá para você, baixar para o seu computador, na Lan House, assistir no horário que melhor lhe convier, mas se não, você também tem a parte lá do texto, do exercício, onde você pode tirar uma cópia e perguntar ao seu professor ou alguém para orientar e tirar essas dúvidas e você não perder essa questão. Então, ele quer a pressão osmótica, a fórmula vem dada, está aí a fórmula. Pressão osmótica aí tem aqui, concentração molar, RT vezes o fator I. Para a sacarose, ele disse que a molaridade era 0,2, então no lugar da molaridade eu botei aqui 0,2. O R é uma constante, 0,082. A temperatura 27 graus Celsius, eu tenho que somar 273, é sempre em Kelvin, vai ser 300. E por que o fator I, esse fator de Van der Hoff, porque eu coloquei que ele é 1? Porque trata-se de sacarose, é uma molécula, então uma molécula ela não se separa no líquido. Para cá, vestibulando. Quando eu coloco uma molécula de sacarose, ela não se separa. Se eu colocar uma molécula de NaCl, o efeito coligativo eu tenho que multiplicar o I por 2, porque é Na e Cl, tá certo? Lembrando que NaCl é um composto químico, a gente chama a molécula, né,
para facilitar, mas a gente sabe que por tratar, quando tem ligação iônica, eu tenho um composto químico NaCl e não é uma molécula, ok? Então, vestibulando, volta aí para a telinha, é só calcular, ó, quem é a pressão osmótica? Molaridade da sacarose, ele deu 0,2, R ele deu 0,082, a temperatura 300 e o fator de Van der Rohe é 1, né, porque trata-se de uma molécula. Agora vamos ver para o NaCl, ele pediu também para o NaCl. Olha aí, para a sacarose eu já fiz. Tá aí, ele deu, com molaridade 0,2, o R é uma constante, tá certo? E agora ele quer saber do NaCl, então vamos achar para o NaCl, está aqui na solução, eu fiz para a sacarose. Vamos ver para o NaCl. Quando eu venho para o NaCl, a molaridade é 0,1, ele deu, o R é 0,082, a temperatura é 300, só que o I agora foi 2. Por que o I foi 2? Porque o NaCl já é um composto iônico, então há uma dissociação. Então ele vai dissociar em quem? Em um Na+, e um Cl-. Então o fator, eu tenho que calcular o fator. O NaCl, a gente sabe que é 2 direto, eu podia colocar aí que o I é 2 e calcular. Mas eu vou fazer aqui pela formulazinha, que é dada no vestibular, mas é bom que você tenha em mente, que o fator de I vai ser 1 mais xq menos 1, 1 mais. Aí trata-se de um sal, então é 100%, é sempre 1. O Q é 2, porque é a soma dos cátions e ânions. NaCl se separa em Na mais Cl menos, 1 mais 1 é 2, menos 1 da fórmula. Então o I vai dar 2. Mas nem precisava fazer esse cálculozinho do I, porque eu sei que sempre vai dar 2. Por quê? Porque o NaCl é um sal, ele dissocia 100%. Então é 1 mais 1, 2, eu podia fazer direto. 1 Na mais 1 Cl menos, a quantidade de íons vai ser 2. Mas eu fiz a formulazinha aqui para você rever essa aula e tirar a sua dúvida, que é importante lá do vestibular. Pode ser que venha outra solução. Aí vai dar 4,92. Observe que deu a mesma pressão da sacarose. 4,92 para a sacarose e 4,92 para o NaCl. Então a resposta é que essas soluções são o quê? Isotônica. Ok, vestibulando? Beleza? Ó, para cá. Então vem comigo. Estamos vendo um pouco aqui de propriedades coligativas, tá certo? E nós vamos agora, para vocês, passar aqui agora para uma outra questãozinha, onde muda um pouco de assunto, mas essas questões de propriedades coligativas, vocês dêem uma olhadinha nessa minha aula, né? Assista de novo aí no nosso blog, tá aí nosso blog na telinha, e tire, reveja, tá? Ou pegue a questão lá no blog, tem também os espaços onde estão os exercícios, estão resolvidos, você pode olhar também nos exercícios resolvidos e perguntar ao seu professor ou alguém para tirar possíveis dúvidas ou mandar para o nosso e-mail as dúvidas, ok? Lembrando que nós temos o apoio cultural da Câmara de Vereadores de Natal e também do Complexo Educacional Contemporâneo do professor Toninho. Nós vamos a um pequeno intervalo e vamos voltar com vocês, vestibulandos, com mais algumas questões do Enem também, questões de Química, ok? Então, vamos ao intervalo.